Salve, salve, minha amiga Tanise, sinceramente. Pode. E o que tem no Sinceramente Pode de hoje? Hoje vamos falar com essa dupla Sobre o homem da contemporaneidade. Será que ele está em crise com a masculinidade? Boa pergunta. Eu não vou me posicionar. Por enquanto, Nem vou eu. ficar quieta. Sabe por quê? Porque eu sou uma mulher cercada de homens. Eu nasci numa família que nós somos 7 filhos. E eu sou a rainha, a única. Tenho 2 filhos homens. Tenho um monte de sobrinhos. Então, eu sou uma mulher privilegiada e cercada de homens maravilhosos. Mas eu acho que a gente precisa conversar, sim, sobre isso. E você? Cheia de homens na família também. Coincidência. Também. 3 filhos, marido, 2 irmãos, Meu Deus afilhados, do céu. uma menina apenas. As mulheres vão morrer de inveja da gente. Eu digo, eu sou a rainha do lar. Eu não sei se eu sou do lar, mas eu sou a rainha, a princesa, eu sou. tudo que tiver Eu direito. sou a rainha do lar. Então, e nós estamos aqui com 2 pessoas maravilhosas que nós conhecemos. Nós estamos aqui com o Josué Miller, que é um terapeuta sistêmico, que tem uma história linda, junto com o Pedro Lazarim, que é constelador familiar e um monte de coisa. E eles têm um tal de bate-papo dos homens. Então, Curioso. por isso que eles estão aqui hoje com a gente para conversar. E aí, Josué? Afiado? Então, sempre, né? Isso aí. Muito obrigado pelo convite. E é muito bom poder conversar um pouco sobre o trabalho dos homens, né? Desmistificar algumas coisas. Isso aí. Isso aí, Pedro. Afiado? Vamos lá, né? Muito obrigado, tá, pelo convite. Acho que é um tema que acho que se a gente for procurar é pouco falado, né? A gente vai falar sobre o masculino, sobre o homem, sobre a importância da saúde mental do homem. É algo raro, a gente se vê pouco hoje, né? Obrigado por abrir esse espaço aí para a gente conversar um pouquinho. Então, vamos direto ao ponto. Nós vamos dividir esse nosso podcast, esse Sinceramente Pode, em alguns blocos. Nesse primeiro bloco, nós vamos à definição, né? Como dizia Voltaire, me defina suas palavras para que a gente possa conversar. Então, tem gente que diz assim, ó, homem que é homem não chora, as mulheres são impulsivas, né? Os homens são fortes, as mulheres são frágeis. Quantas frases prontas, né? Então, meninos, afinal, como é que a gente consegue definir masculinidade e feminilidade? Tem alguma coisa que defina isso? Existe, assim, o masculino, né? Todos nós, né? A gente nasce, né, de um pai e de uma mãe. Então, todos nós somos 50%. Meu pai, eu, por exemplo, sou 50% meu pai e 50% minha mãe. Então, nós temos junto as duas, vamos dizer assim, energias, tanto masculina quanto feminina. Então, o que define justamente as características, né, por exemplo, do masculino, as características do homem, né? Então, o homem tem as suas características, como a agressividade, como a ambição, né? São características históricas do homem, né? Então, isso define a masculinidade, né? A força, né? A proteção. Então, tudo são características do homem, né? E a feminilidade, o feminino, traz outras características, né? Das emoções, do acolher, do ninho, né? Então, são características diferentes. Porém, ambos, né, tanto o feminino quanto o masculino, possuem as duas características, né? E é interessante até esse ponto, porque elas se alternam no nosso dia a dia. Então, tem momentos em que eu, como homem, né, eu terei que usar a minha energia feminina, né? Se eu vou brincar com meus filhos, eu estou usando a minha energia mais feminina. Se eu for trabalhar com artes, usar algo mais, eu estarei usando a minha energia mais feminina. Agora, se eu tiver que trabalhar, por exemplo, a minha força, né? Cortar a grama lá de casa, se eu tiver que, né, expressar a minha agressividade em algum certo momento, né? Eu estarei usando a minha força masculina. E isso é o segredo, né? Nós tentarmos equilibrar, né, isso no nosso dia a dia. E assim como o homem, também para com a mulher.
usar, Perfeito. saber utilizar as duas, né? A As força duas feminina forças. e a força masculina. Exato. As duas forças. Se eu puder acrescentar, tem uma coisa assim, né? Quando a gente começa a olhar sobre a ótica das características, é onde está dando tanta turbulência, né? Onde, então mulher não pode isso? Então homem não pode ser isso, né? Uhum. Mas talvez se a gente olhar uma definição sobre a postura que o homem vai ter, aí até tem uma história que eu gosto muito, que é assim, dentro do ventre da mulher, quando a mulher está gerando uma menina, até uma questão hormonal é muito natural, é quase que passivo para a mulher, assim, né? Agora, quando a mulher gera um filho homem, precisa todo um esforço, seja de parte hormonal. Então, desde o começo, se a gente pegar todas as escrituras, você vai ver o homem dentro de uma posição ativa, sabe? Dessa questão dele fazer, de atuar. Então, a gente poderia colocar essa postura do homem da proteção, da fortaleza, até mesmo quase como de um ponto de sacrifício pela família, pela sociedade, pelo país, ou enfim. Então, esse lugar do masculino é a postura que ele vai ocupar frente à família, frente à esposa, frente aos filhos, entende? Então, talvez a gente poderia colocar a definição muito mais como uma postura do que como características gerais, assim, tá? Porque um homem agressivo, ele pode ser gentil, ele pode ser cuidadoso, ele pode ser carinhoso, entende? Não confundir, né? Essa Isso. questão da agressividade. Mas eu poderia dizer, então, que a priori eu tenho uma parte biológica que nos define, né? Que é a genitália, né? Que vai nos dar a questão do masculino e do feminino. Mas depois tem uma construção social, né? E cultural. Isso, né? perfeito. E que ela evoluiu. Evoluiu Muito, né? Porque nós passamos de uma sociedade onde o homem era o provedor único, e hoje nós estamos numa sociedade de mais equilíbrio entre isso. Perfeito. Né? E isso pode colocar em crise a masculinidade? Ou em crises, né? Sabe que até se a gente pegar historicamente, né, a Revolução Industrial, até estava lendo algo falando assim, o homem mudou muito na década de 90, quando começou aquele estereótipo do metrosexual, né? Só que se a gente colocar, onde foi a sementinha disso? Lá na Revolução Industrial, cara, mais ou menos em 1760, tá? Até mais ou menos 1850, mais ou menos, onde foi a parte mais ativa. Ali talvez foi a grande sementinha plantada, sabe? Que é onde os filhos, tanto homens quanto mulheres, aqui não tem muito essa distinção. Mas quando a gente pega o filho, a criança ela está no mundo da imaginação. Então, até um determinado momento, o filho está ali, meu pai está ali, na roça. Meu pai está ali sendo artesão, meu pai está ali sendo carpinteiro, sendo, sei lá. Sempre muito próximo, sempre muito próximo. Eu vejo, ele me ensina, a coisa está ali. E as referências, começam as referências. Aí, na Revolução Industrial, meu pai está trabalhando. Eu não sei o que é trabalho. Eu só sei que esse trabalho tira o meu pai de casa e quando ele volta estressado. Entende? Sim. E aí eu perco esse contato com meu pai e a minha referência sobre homem vem da visão da mãe. Então pensa que a partir dali, mesmo que ali foi um bloco ainda restrito, mas depois isso chega toda uma proporção maior. Todo o planeta, né? Mas quando a gente olha para isso, a gente vê isso como consequências gravíssimas, entende? Porque os meninos e meninas não têm uma referência masculina. Se a gente pegar quem está assistindo e a gente for conversar com os nossos pais ou a gente mesmo, a gente vai ver que várias pessoas da nossa família, a gente for falar assim, tá, qual a referência de pai que você teve, que minha mãe teve, que meu pai teve? Falar, não sei, meu pai estava sempre ausente, ou quando ele estava em casa, cara, ele estava estressado, a gente não podia chegar perto, a gente não podia fazer nada. Então,
olha como entra esse masculino na vida dessas crianças. E depois elas vão representar isso fora. E tinha aquele negócio, né? Vão tomar banho, vão jantar, vão ficar quietinhos que o pai vai chegar. Isso. Né? Então, o monstro tá chegando. Então aí pensa, essa referência foi para os meninos. Né? Então quando a gente fala da crise, a gente vê talvez dois lados. A menina que via a mãe submissa e ela falou, eu não vou ser mais assim. E olha para o pai como o agressor. Então quase como eu quero punir os homens. E nós temos já os homens no mundo feminino querendo proteger a mãe, muito mais submisso. Então, quando a gente olha para a crise, a gente vê o quê? A gente vê mulheres que se empoderaram porque não aguentavam mais ver isso dentro de casa, e homens que se submeteram a um lugar de submissão porque entrou muito mais no mundo feminino. Com um olhar total para a mãe. Exato. Porque a mãe se empodera. Nossa, Olha, que show. a mãe tomou à frente. Então, assim, resumindo esse nosso bloco, nós podemos dizer que existe, né, um masculino e um feminino que vem do biológico, que se constrói socialmente, culturalmente, influenciado pelo modelo que pai e mãe estão apresentando, e que nós chegamos agora em 2023, né, trazendo aí toda uma história de ruptura de algumas coisas, né, e que é importante, eu acho que fique claro, que é uma construção social, que não tem uma ditadura sobre, né, o que é ser masculino, o que é ser feminino. Mas até que ponto algumas coisas é importante que a gente entenda e aceite para que as relações homem e mulher fiquem cada vez melhores, né? Para que cada um tire melhor proveito dessa relação. Ok? Equilíbrio. Um equilíbrio. Então tá, encerramos assim o bloco 1 e vamos passar para o nosso bloco 2. O bloco 2, nós vamos falar sobre a sociedade mudou, nós já falamos. E será que ela desautorizou a masculinidade? Desse conceito tradicional que a gente tem do masculino, né? Nós chegamos onde estamos hoje desconstruindo o masculino? Que espaço que tem homem e mulher? Existe lugar só para um, só para outro? A mulher empoderada tem um homem permissivo demais? Onde que está o problema? Agressividade, violência, né? Tanta coisa. A mulher, ela tem, eu acho que um papel muito sedutor, por exemplo, numa relação, mas aí se o cara avançar um pouquinho, disser um elogio, ele já está sendo... está assediando, então nós estamos com uma confusão aí. Sim, perfeito. Né? Houve até um movimento, né, um tempo atrás, até de alguns artistas, né, falando sobre essa questão, né, do assédio sexual, até que ponto é assédio, né, até que ponto é uma cantada, né, aquela questão, então o homem começa a se retrair, inclusive na conquista, né, da mulher, né, quantos relacionamentos se originaram, né, quantas famílias se originaram no trabalho, né, e hoje isso fica perigoso, né, porque de repente é assédio, não pode, né. Então, há uma linha tênue nisso, né? Então, inclusive organizacional, né? E isso traz uma discussão, realmente, né? A gente vê, assim, algumas questões, né, do machismo, né, e que realmente, assim, perigoso, né? Essa questão, assim, da agressividade versus violência, né? Então, lógico que a violência, ela é o extremo do homem que não sabe o seu papel, né, da sua insegurança total, né, que ele está vivendo, não sabe das emoções que ele está trazendo, né, e desse papel que ele está tendo ali. Né. Então, ele é um homem que ele não consegue lidar com essa situação hoje, né, de uma mulher ganhando mais, uma mulher indo para o mercado de trabalho, né? De ele ter que, de repente, cuidar das crianças enquanto ela sustenta. Então, mudou muito, né, o modelo familiar hoje, né? Porém, o homem ainda traz o peso, né, vamos dizer assim,
das características, né, do homem, de ser um provedor, de ter que ganhar mais, né, de mulher não pode ir para o mercado de trabalho, então tem alguns tabus relacionados a isso, e onde traz esses conflitos, né? E isso tem que ser realmente discutido, né? Tem que ser conversado, né? Um dos maiores medos, né, que a gente encontra no nosso trabalho, né, junto ao Papo de Homem, é o medo de não dar conta. Tá? Então, eu acho que o Pedro também deve concordar, a gente conversa muito sobre isso, né? E é algo que está pesando muito, porque hoje a relação de trabalho ela está muito volátil, assim, né? Então, a mulher ela conseguiu se empoderar, né? E o homem ele está num processo que ele tem que se encontrar nessa sociedade. Porém, nós não podemos esquecer as nossas características. Nós não podemos esquecer, né, essa força que nós temos, né? E no início eu comentei, né, dessa masculinidade, da força do masculino e a força do feminino que todos nós trazemos, né? Então, eu tenho que compreender que mudou. Eu tenho que, de repente, usar um pouco mais o meu lado feminino. Não significa que eu vou esquecer o meu masculino. Então, eu posso sim ajudar a lavar uma louça, né? Eu posso sim ajudar com meus filhos. É o momento de olhar para ele com outros olhos, né? De ser uma outra referência, né? Para que a minha família, né, tenha um ambiente, né, de crescimento, de amor, né? E terei momentos em que eu vou ter sim a oportunidade de expressar a minha masculinidade, né? Eu não deixei, o fato de eu lavar a louça, trocar uma fralda ou, né, enfim, eu levar, né, ter que cuidar das crianças, não vai me deixar, né, menos homem por isso. E será, Pedro, que ao mesmo tempo que vamos pensar assim, a mulher evoluiu bastante. Ela ganhou espaço. A mulher está no momento do seu auge. Foi construindo. Ela está no momento do seu auge. E ela passou a fazer coisas que acho que minha mãe não imaginava. Sair para ir num barzinho com as amigas e deixar o marido em casa com os filhos, né? Olha que coisa legal, fantástica isso, né? Então, será que esse auge que a mulher está chegando, chega no momento e gera essa crise masculina? Então, exatamente, né? Eu acho que são os dois lados, né? A gente vê a mulher evoluindo e também perdida dentro desse lugar, e aí, o que eu devo fazer, como eu devo fazer? E o homem nunca viu isso. Historicamente, a gente não via isso, né? As mulheres tomando a frente e os homens ficando. Então, é um momento de uma organização dentro dessa estrutura. E isso parte de um amadurecimento, né? Por isso que, assim, no final das contas, a comunicação entre o casal é o que vai ditar as regras do que aqui agora esse é meu papel, então agora eu vou ficar com as crianças hoje, você vai sair com seus amigos. Isso não teria problema algum, desde que seja um acordo, né? O mal hoje, não sei se é só hoje, mas é a comunicação. Então eu crio uma ideia de ideal, a mulher cria uma ideia de ideal, ninguém se comunica, no final das contas vira um caos. Vira um confronto. Eu também penso assim, né, até colocando, existe também a questão do julgamento, que talvez o homem também se esconda, né, se preocupa em relação a isso. Então, não, minha mulher não, ela tem que ter, né, não pode sair no barzinho, o que os outros vão pensar, né? Então, aquela coisa que a mulher vem ganhando espaço, vem construindo, né? E o homem ele vai ficando, e justamente também por não ter aquela coisa da busca do autoconhecimento, a busca de como que ele vai lidar com isso. E a mulher ela já tem por natural, né? Ela já tem ela já forma com outras amigas, ela já consegue ter essa busca. A gente faz terapia com as amigas, né? Isso, terapia, exatamente. Então eu acho que
Sabe que, assim, ó, eu tô me lembrando de alguns casos, assim, que eu achava muito interessante, né? A mulher vem procurando, ela falava assim, eu sempre falei pro meu marido que depois que meu filho chegasse a uma determinada idade, eu ia voltar pro mercado de trabalho. E ele sempre me apoiou. Isso não foi nenhuma nem duas, foram várias. Aí, quando eu entrei no mercado de trabalho, eu não sei se foi inconsciente ou não, ele começou a me boicotar. Ele não me ajudava a cuidar dos filhos, ele não me dava o apoio para que eu pudesse crescer. E aí que fala assim, ó, e provavelmente não é uma coisa proposital dele. Só que ele não está sabendo lidar. É um mecanismo de defesa. Isso. Né? E aí ele começa, tá, mas minha esposa não está mais aqui em casa. E aí começa a surgir uma raiva, ele não sabe de onde é, ele não se conhece, ele vai começar a boicotar a esposa. E aí o caos se instala. Então isso não foi nenhuma, nem duas, nem três, foram N que eu já atendi dentro desse mesmo cenário. Eles apoiam, porque eles sabem que é importante para ela, mas na hora que se instala, ele não sabe lidar. Então essa é uma bagunça. Você E aí? está nesse lado também da mulher, né? Assim, daí entra do mercado de trabalho, fui promovida, mas nós queremos mais um filho, será que é o momento, né? Porque hoje nós estamos numa sociedade que a gente pode planejar, né, a vida, né, de uma criança. Então tudo isso vai mexendo para as estruturas das famílias, né? E aí realmente não conversando, não havendo um acordo, né, de autoconhecimento, principalmente do homem nesses momentos, gera crise, né? E até vou colocar uma questão lá em casa, né? Até os homens cozinham mais, né? Que eu, e tá tudo bem, mas é um impacto, né? Principalmente vai falar para umas tias, como isso? Não, eu cozinho, mas quem cozinha mais são os homens lá em casa, né? O meu mais velho já tá com 22 anos, né? Então, mas isso é um impacto que gera nas pessoas. Nossa, como assim, né? Então, eu sou mais da limpeza, eu gosto mais da organização, né? Então, e tá tudo certo, né? Mas isso com certeza gera ainda E sabe que assim, né, a gente está vindo em uma onda dessa desconstrução do masculino, né? Ou do machismo. E, talvez no fundo a única coisa que, dentro de um contexto social, precisa ter em mente é que homens e mulheres são diferentes. É só isso. E por favor, né, mulheres, vou abrir o verbo aqui. abre. Pedir para os meninos fazer xixi sentado já é demais, né? Por favor. Pedir pra gente, mulher, trocar a lâmpada já é demais. Então, tem coisas que não é para se mudar, né? Exato. Porque tem coisas que não dá para mudar, porque fere o nosso lado masculino e feminino. E aí a gente vai se perdendo, né? Deixa os meninos fazer xixi, quanto mais, né, eles... mais, como é que a gente fala... Expresso, né? Mais condições ele tem de fazer um jato bacana, deixa. Aí o que tem que pedir para ele apenas, né, é que ele depois higienize. E pronto, né? Tá tudo resolvido. E da mesma forma a mulher não vai, porque tem que ir lá trocar lâmpada, meu Deus, né? O cachorro ainda não sabe pôr o lixo para fora. Então tem que ser homem. Tem coisas que dá para a gente organizar. E até brincar com isso, né? Que são coisas do masculino e do feminino e tá tudo bem. E o cavalheirismo, né? Eu não sei as outras mulheres, mas eu continuo apreciando um homem que abre a porta do carro, que puxa a cadeira, que serve o vinho, que planeja algo para fazer com você. Então, eu acredito que todas as mulheres gostam disso. Sim. Mas para que a gente tenha isso, a gente não pode esmagar esse masculino. Sufocar o espaço deles. Sufocar o espaço deles. Ele tem que continuar indo no futebol, deixa ele ir no futebol, ele tem que continuar tendo encontro com os amigos, mas porque nós já também chegamos a essas conquistas. Então, é como o Pedro disse, a questão da crise, ela está mais relacionada à comunicação e de estabelecer regras, né? Acordos entre o casal, mas que que não é, ninguém precisa deixar de ser masculino ou feminino nesse acordo, né? Agora, as nossas conquistas profissionais de homens e mulheres,
elas são as mesmas, todo mundo tem metas, todo mundo vai para o trabalho, né? Claro que a mulher também no trabalho tem características diferentes do homem, né? Então, eu, por exemplo, adoro trabalhar com homens, porque eu acho que eu venho de uma história de masculino. O homem é muito objetivo, né? A gente pode xingar ele. Aí. Né? Nós mulheres, às vezes, a gente fala uma coisa meio na pressa, assim, causa mais desconforto, né? Então é isso, né? Nós somos diferentes e eu penso que por mais que a sociedade evolua, nós continuaremos, graças a Deus, se tudo der certo, continuaremos a ser diferentes, né? Porque na relação homem-mulher, a atração vem, né, de ver uma mulher feminina, de ver uma mulher que, né, seduz e a mulher gosta de ver o homem na busca, né, de correndo atrás. Isso não vai mudar. Independente. Porque senão a gente vai achatando esse masculino e também perdendo as características femininas, que são as características que atraem o outro. Né? Então, não sei se nós... Sabe que se a gente puder fechar assim, ó, com uma dica para as mulheres. Quando elas forem falar algo para os homens, fale e dê espaço. Deixe que ele vá para a caverna dele, ele vai organizar isso dentro dele, e depois ele vai vir não como um monte de propostas, ele vai vir por meio de uma ação. E quando a mulher entende isso e dá essa liberdade, ela vai começar a ver o seu marido, o homem que está ao lado dela, muito mais presente, muito mais protetor. Essa liberdade que dá para ele organizar esse espaço é o que vai fazer com que muda totalmente a relação. Olha só. Que bacana. Exatamente, porque o fato de ele ficar calado não significa que ele não está se importando. Ele precisa processar. Ele precisa processar. Nós somos mais lentos. Pronto. A mulher... A mulher primeiro fala, depois ela ele fica aqui. E ele fica assim. E aí ele fica pensando, o que eu falo para não provocar mais? Então a gente encerra esse bloco admitindo que está havendo uma desconstrução do masculino e que é preciso se estar alerta para isso, né? Para que tanto o masculino quanto o feminino se preserve, para que, especialmente no que diz respeito às relações a dois, afetivas, elas possam ser construídas de forma positiva e para que a gente continue passando para os filhos, para as novas gerações, um modelo e uma referência de homem e de mulher, né, que é tão importante para a constituição da personalidade, da identidade, né, desses serizinhos que vão crescer. Ok? Fechamos esse bloco. Sinceramente? Então vamos passar para agora, já que nós falamos em desconstrução. Então vamos chegar, que dores são as dores do homem contemporâneo? Diante de tudo isso, né? Vamos falar um pouquinho da saúde mental deles, dessa dificuldade que o homem tem de falar, né? Desse senso de solidão que o homem tem. Vamos conversar sobre isso, né? Do homem na questão de saúde, né? E aí? O homem é consenso, né? Nós somos criados, né? Aquelas máximas, né? Do homem não chora. O homem tem que ser forte. Então, isso faz com que nós não lidamos com as nossas emoções, né? Se nós não fôssemos feitos para chorar, não teríamos, né, as glândulas das lágrimas, né? Então nós temos, o homem sim pode chorar, pode expressar a sua dor, né? Porém, nós somos ensinados a nos calar, né? E isso traz uma série de questões assim que diferencia realmente das mulheres, né? A mulher, ela é por natureza mais emocional, né? E busca muito mais ajuda. E o homem, ele demora mais, principalmente com relação às terapias, né? Que poderiam auxiliar muito mais o homem. E os traumas, né? Eles se instalam já muitas vezes, muito antes, né? Daí eu puxando um pouco do meu lado nas questões das
intrauterino, né? Na hora da concepção, o Pedro comentou, né, que a mulher ela precisa fazer um esforço maior, né, para gerar o menino, né? Então, traumas muitas vezes já se instalam lá atrás, né? Tem os traumas de infância. Se nós pensarmos hoje, né, no fato que aconteceu talvez recentemente em Blumenau, né, aquela tragédia, por exemplo, chegar ao extremo daquele homem pular, né, uma escola, enfim. Então, aquele homem, ele teve um trauma. Se for buscar a história dele, ele com 5 anos de idade, né, teve problemas de abuso, teve problemas, né. Então, é um homem, enfim, de escolas, de bullying, não soube lidar e chegou a um extremo, né, que vai impactando a sociedade, né? E aí o Pedro também tem uns dados interessantes, né? Eu não lembro agora de cabeça, mas a quantidade... 63% dos brasileiros homens com ansiedade, parte de carcerária, 90% homens e apenas 10% mulheres. Olha só. Se formos pensar hoje, o homem é o que morre mais, né, mais cedo do que a mulher, infarta muito mais, né? O que é o infarto? É totalmente a emoção reprimida, né? A doença se instala aqui no coração, né? Ele não consegue expressar e acaba literalmente, né, explodindo, né? Porque não expressa as suas dores, né? Então, sim, nós temos o homem é o que busca mais o alcoolismo, né? O homem é o que os dependentes químicos, a grande maioria é homem, né? O pessoal que, né, os moradores de rua, a grande maioria é homem, né? Esses que são. Então, porque são homens, isso é o extremo da sociedade, mostrando, né, essa doença do homem. Geralmente quem abandona os filhos predominantemente são os homens. Isso, perfeito. Né? Eles ficam com as mães, né? Isso. Muitas mães que são a chefe total da família por conta do abandono dos parceiros, né? Sim, exato. Então nós temos que criar urgentemente, tá? Isso é até uma calamidade. Isso não é só a nível Brasil. Nós vamos ter inimigo recentemente. Enfim, a cada 4 americanos, por exemplo, de cada 4, né, uma criança sofreu abuso sexual, né, nos Estados Unidos. Lá eles identificaram toda uma questão também social com relação aos traumas, né? Então, como é importante nós começarmos a abrir espaço e desmistificar essa questão do homem poder falar as suas emoções, né? Colocar isso para fora. Então, foi pensando nisso, lógico, e em muitos casos de consultório, né, eu e Pedro, a gente entrou e criou justamente o Papo de Homem, né, que é um ambiente onde o homem tem a oportunidade de falar, e é lindo de ver, porque o problema de um começa a ver assim, você também, e aí, né, e é um espaço onde a gente aprende com a experiência do outro, né? Então a gente traz um tema, né, e ele vai poder expressar aquilo, né, que ele está sentindo, e a dor dele é a mesma de todos, tá? Então... E há quem diga que é frescura. E há quem diga que é um frouxo, então, é um boiola. São essas questões que, né, que nós temos que quebrar, urgente, né? E até por isso que eu e a Laura decidimos, né? Justamente porque eu acho que começar também por nós, pela sociedade, para vir à tona, começar a falar, a trazer questões que não são ditas, né? A gente fala muito da mulher, que é importante, o empoderamento da mulher, a mulher, mas e os homens, né? E isso também favorece nós, porque daí eles buscando, a gente entendendo também eles, isso vem a comunicação, aí a gente vai começar a entender. Vai ter parceiros melhores, colegas de trabalho melhores, né? Vai ter as relações, né? As relações melhores. E inclusive o meu de 18 anos, né? Porque lá em casa são 3, como eu falei, faz terapia também, né? Então já ele se adaptou, gostou e desde novo já faz a cada 15 dias. Então a gente tenta lá em casa, assim,
realmente mostrar o mundo e preparar eles para o mundo, né? Já com uma idade cada avançada, eles são. Então é isso que a gente precisa ter esse olhar, né? Com certeza. Que é ajudar todos e nós também, com certeza, vamos sair muito bem favorecidas, né? Melhores. E que os homens que agora começam a copiar uma coisa positiva das mulheres, que é se abrir, que é buscar terapia, tem o contraponto. Hoje há mais mulheres tendo problemas de saúde que era só exclusiva dos homens, né? AVC, infarto, porque daqui a um pouco nós não fomos críticas o suficiente para perceber que os homens faziam isso e adoeciam. Perfeito. E nós estamos agora, de repente, copiando algo que nós poderíamos ter aprendido com a prática deles, né? Com os erros deles, né? Então também é importante que ao mesmo tempo que nós estamos nos empoderando, estamos no mercado de trabalho, que a gente aprenda com o erro dos homens, né? De não guardar as coisas, de não se atarefar tanto, de não querer ganhar tanto, porque é aquela história, quanto mais você ganha, mais você gasta, né? Então, que a mulher aprenda com essa experiência do homem para que daqui a pouco os índices não se equiparem, né? Ao contrário, que a gente consiga fazer com que os homens diminuam esses problemas de saúde, né? Infarto, AVC, e tantas coisas que são comuns, né? Nós tivemos aí, acho que na década de 2000, mais ou menos, homens de 50, 60 anos partindo, né? Então, por conta dessa pressão, né, social que muitas vezes ele mesmo se impôs. Então, que a mulher também aprenda com essa experiência. Sabe que tem um livro que quem quiser estudar sobre a parte do masculino, que eu acho que talvez ele é o auge, assim, é o João de Ferro, tá? Eu acho muito interessante ali, porque além de toda a parte metafórica que ele traz, tem um ponto que eu acho fundamental ali, que é assim, ó, os homens, como as mulheres também, são seres de grupo. Então, é muito importante para os homens ter grupo de homens, tá? É fundamental. Só que o que acontecia antigamente é que sempre tinha o ancião. Sempre tinha aquele vô sábio, ou pai sábio, que o homem sempre na dificuldade era ali que ele ia. Ou, enfim, padre, pastor, ou quem for, que ele sentia confiança em se abrir. O que foi acontecendo é que agora o homem ele só tem a patota de futebol, que é onde ele descarrega a sua raiva, ele descarrega a sua adrenalina, só que ele não resolve seus problemas. Ele simplesmente desestressa, entende? E aí que está o grande problema, porque ele acha que ali ele resolveu o problema dele, e ali ele simplesmente descarregou uma adrenalina. Aí descarrega, outro descarrega, e quando vê, todo mundo... Só que... Mas é momentâneo. Só que aquele trauma que o Josué traz, aquela coisa que está vindo lá de trás, aquilo não foi resolvido. Entende? E aí chega num estupim, que é onde a gente vê todos esses dados, o homem não sabe lidar, ele vai para onde? Para o álcool, vai para as drogas, vai para a violência, vai para jogos, ou tem abandono. Isso, para as perversões sexuais, vai para tudo, entende? Porque a dor é tão grande, ele não sabe lidar com aquilo, porque ele não fala aquilo para ninguém, e ele vai se vergonha, né? A vergonha. A vergonha é algo muito forte para o homem. É a questão do julgamento. Do julgamento e por conta dessa pressão da sociedade. Então, a vergonha. Então, para o homem admitir, por exemplo, um abuso sexual. Isso é muito difícil. Né? Chegar num nível desse, mas é fundamental para liberar ele. Né? Inclusive, para liberar não só emocionalmente, mas para ele seguir na prosperidade, inclusive. Porque isso também está ligado aos traumas. Às vezes eu não consigo avançar sendo próximo, porque eu estou numa dor enorme dentro de mim e não sei de onde é que vem. Ele acha que aquilo não... Uma hora vai passar. Uma hora vai passar, né? Mas ele está ali travado, que isso vai travando ele nas relações, inclusive. Né? E para ser próspero, eu preciso estar bem nas minhas relações. Então, nós poderíamos dizer nesse nosso bloco aqui que talvez a dor maior que um homem pode enfrentar é esse senso de solidão. Senso de solidão. Né? Muito forte.
Isso. E aí ele não busca, né? Não. E é isso que o Pedro falou do grupo, a importância do grupo, né? Porque ali ele vê que ele não está sozinho. Uhum. Né? Então, essa foi a ideia, né, do trabalho, né, do Papo de Ouro, para que ali, juntos, né, ele se torne forte, né? Exato. E aprenda com a experiência de cada um. A mesma coisa é quando a gente quer, né? Quero emagrecer. Se você está com pessoas que estão na mesma vibe, né? O que você fez para comer? Vamos fazer todo mundo junto? Vamos caminhar junto? Você vai, não é? Então, por exemplo, eu chego às vezes, a gente tem a rodada de cura, que chama. Por exemplo, se alguém tem tema, né, antes nós anunciado, se alguém tiver algum tema, antes nós colocarmos o tema da discussão, e quiser abrir, ele chat. Né? Então, quando bem, eu estou me separando. Estou no processo de separação e eu não estou sabendo lidar. E aí, quem já passou por isso? Aí, quem já passou, olha, já aconteceu comigo, para mim foi assim, assim, assado, eu consegui sair disso fazendo isso. Então, através da experiência do outro, ele vai tendo dicas, formas, ele vê que ele não fez sozinho. Eu também já me separei, eu fiz assim, consegui sair, né, dentro de cada processo. E eu tenho uma curiosidade, falando da saúde dos homens. Laura, tem TPM, certo? Tem. E como? E como? E os homens? Os homens têm. A gente precisa admitir. A gente precisa admitir. Mas como a gente falou, né? O homem ele tem esse ato de ir para dentro da sua caverna. E por isso que às vezes passa muito a impressão de que o homem não tem TPM. O homem, né? E o ciclo do homem é diferente da mulher, né? O ciclo da mulher é lunar, então, cara, é mês a mês, né? E o homem é solar. Então a gente fala assim, o homem, a gente vai olhar ele pelas estações, então ele vai fazer todas as mudanças dele a cada 3 meses. Então é uma coisa um pouco mais lenta, né? E o pessoal já vai dizer que eles são privilegiados. E esse é um negócio muito interessante, né? Porque o homem ele vai passar pela sua dor, pela sua noite escura da alma todo ano. Ele vai passar por isso. Mas ele vai passar diferente. E a tendência dele é ele ficar mais recluso ou ele buscar muito essa questão social. Entende? Uma coisa que eu acho fundamental nisso é o homem começar a criar o hábito de falar. Porque, cara, tem uma coisa lá no grupo, acho que pegando até nessa questão mesmo, assim, que é uma coisa que eu amo. Eu gosto de ficar observando enquanto as pessoas estão falando. E quando alguém está falando da sua experiência pessoal, a gente vê que tem um ou outro que a ficha cai. Então, e a sensação é, cara, eu não tô sozinho. Sabe? E isso é maravilhoso. E até dentro disso, tipo, eu sinto algumas coisas que eu não sei lidar, e agora eu tô vendo que o cara que também tá sentindo, e o outro também tá sentindo, pô, então isso é normal. Sabe? Então esse ato de... Não virei mulherzinha. E até mesmo se ele for, talvez, falar pra mulher, às vezes até a mulher, tá, o que é isso, né? Dependendo da reação da parceira. Mulher. Então, sou eu? Não deixa, né? E uma questão também bem legal, né, que eu já ouvi médicos falando, é sobre a questão hormonal também, né? É bem importante, né? Após chegando aos 40 anos, né, o homem ele começa a perder realmente testosterona. É muito comum, principalmente no homem que não faz atividade física, né, que não cuida da alimentação, né, tem uma vida sedentária, né? Então, esse homem aos 40 anos, né, ele perde testosterona. Então, ele vai começando a ficar cada vez mais cansado, né? E aí é importante, sim, visitar o médico e fazer a reposição hormonal, né, com testosterona, com um acompanhamento médico, né? E inclusive melhora a níveis de psiquiatria, né? Então, às vezes uma reposição hormonal
pode livrar, né, o homem de tomar um medicamento, por exemplo, para ansiedade ou para uma depressão que ele está sentindo, que na verdade é um cansaço, ele está numa melancolia, uma fadiga, por falta hormonal. Né? E afeta a libido e afeta tudo. Tudo. Agora, por isso, a importância dos hábitos saudáveis. Né? Então, o homem fazer atividade física, ter uma vida, vamos dizer assim, uma alimentação regrada, né? Saudável, né? Cuidando desses hábitos. A questão espiritual hoje está se falando muito, a importância, né? Hoje tem alguns dados, por exemplo, no último congresso de cardiologia, foi falado muito sobre a questão da espiritualidade, né? De homens que buscam a espiritualidade acabam adoecendo menos. Então, são pilares importantes, né, a serem observados. Então, esse homem que esqueceu, né, da espiritualidade, esqueceu dele mesmo, né, esqueceu dos gostos, né, daquilo que ele gosta, daquilo que deixa ele alegre. Né? Faz só aquilo que é obrigação, porque tem que fazer, porque o dinheiro tem que cair no final do mês. E a vida automática. Trabalho, paga o boleto, né? E tem um estudo de Harvard, que é uma pesquisa bem divulgada nas redes sociais e tudo, que é uma pesquisa de longo prazo, que acompanhou pessoas e continua acompanhando, é uma pesquisa que ainda está em desenvolvimento, que acompanhou pessoas a vida inteira, e eles chegaram em 2 grupos. Um grupo de pessoas, eles identificaram que chegaram com uma plena saúde física e mental. Sim. E outros com problemas ou físicos ou mentais, né? Neurológicos, Alzheimer, coisa e tal. E o que eles identificaram como ponto central? O que fez essas pessoas chegarem melhor? As relações delas. Pessoas que cuidaram das suas relações, no seu trabalho, na sua vida, na vizinhança. Aquela pessoa que chega e quer compartilhar com o outro, né? Então, eu sempre digo assim, você tem que alimentar o quarteto da felicidade, os hormônios da felicidade. E como é que se alimenta isso? Atividade física, alimentação equilibrada, com muito abraço, com vida sexual, olhando álbum de fotografia, recordação, convivendo com as pessoas, tendo um joguinho de futebol, tendo churrasco com os amigos e amigas e assim por diante. Então, dá para fazer, né, a gente cuidar dessa cura, né, que a gente está fazendo. E eu penso que a gente encerra esse bloco dizendo para os homens assim, ó, Então, se cuidar. Né? Não, que vamos aprender com as mulheres. As mulheres buscam bastante. Eu faço terapia, né? Acho que você faz também. As mulheres buscam terapia, a gente busca coisas alternativas. A gente não tem medo de buscar ajuda. Acho que isso é uma característica muito da mulher. E não tem nada, não fere o seu lado masculino se você buscar, né, essas terapias, essas alternativas e cuidar de si, né, se valorizar. Né? Então, eu acho que também admitir que o mundo mudou, que as organizações, como você falou, os modelos familiares, os modelos das relações homem e mulher mudaram. Se a mulher foi para o mercado de trabalho, se ela está fora o dia inteiro de casa, a relação mudou. Então não precisa fechar a cortina para lavar a louça. Né? Não precisa ir para o parque mais longe da cidade para levar os filhos para passar a roupa. Não precisa nada disso, está tudo bem. Não fere o seu lado masculino se você passar a assumir coisas que historicamente eram das mulheres. Mas, por outro lado, não deixe de abrir a porta do carro, não deixe de servir a bebida, não deixe de tomar atitudes que a gente espera do homem. Né? Não deixa da boa pegada. O homem com H. O homem com H. Ai, maravilha. Então, agora, para a gente encerrar, eu vou pedir para vocês darem dicas aos homens. Mas antes disso, a nossa colega aqui, a Tanise, vai falar quem são os patrocinadores desse nosso podcast. Muito chique, olha só. Luxitane, Cocriando Educação maravilhosa, HCL e, claro, Pedro Ladarim Terapias e Iso
Isorropia. Olha só. Estamos bem felizes, né? Inclusive, dentro desta dica, gostaria de saber de vocês agora. Cuidados com a pele, com o corpo, acredito que vocês, né? Sim. É importante, né? Nós falamos aqui da autoestima, né, de trabalhar. Então, tudo que for para melhorar a autoestima, né? Esses dias eu fui fazer uma limpeza no meu dentista, e aí eu vi que ele estava diferente, assim, né? Não diz o nome dele. Ele estava diferente. E aí, assim, ele colocando Zé, o meu bi sobrou lá, né? Eu coloquei uns botox, dei uma ajeitada e tal, né? Então, e a gente brincou com isso. Assim, eu levei tanto tempo a deixar assim, né? Mas é isso, mas isso fez um bem para ele, né? Então, trouxe, né, tudo que for para deixar a gente melhor, assim, com a autoestima mais. Então, Importante, né? aproveitando, eu e a Laura, junto com a nossa parceira, Luxitane, vamos presentear vocês Sério? com um spa. Então, olha só, Muito obrigado. Olha aí. nossa parceira. Top. Linha Recebo Será a linha francesa, né? A linha francesa que tem ali na loja no Neumart. Então, com certeza vocês vão adorar. Pode entregar o do... Já comprei, já lá. Desculpa, eu esqueci do ensaio. Que é tudo natural, não tem? Então, assim, agora vamos às dicas. O que a gente pode dizer para esses homens, para eles superarem a crise da masculinidade, quem está vivendo ela à flor da pele? Que dicas que a gente poderia dar? A primeira dica, tem um livro que eu gosto muito, apesar dele ser mais voltado para uma parte de fisiologia, eu gosto muito porque é uma fisiologia do estresse, tá? Ele chama Por que as zebras não têm úlceras. É até engraçado o nome. Mas ali, por exemplo, uma das coisas que o homem mais preza, muitas vezes, é a sexualidade, né? E à medida que ele não sabe administrar o seu estresse, ele precisa olhar ali porque a libido vai cair, ele vai ter problemas circulatórios, ele vai ter problemas digestivos, ele vai ter problema imunológico. Então esse livro eu acho legal no sentido de entender que talvez um dos grandes maus hoje, que é a administração do estresse, o homem não olha para isso. O famoso cortisol, né? Ou seja, está se mantendo um nível hormonal extremamente alto. Isso está trazendo uma série de consequências. E às vezes a gente fica ali olhando para um monte de coisa. Às vezes eu só preciso aprender a lidar com essa, sei lá, com o meu dia a dia, com o estresse que eu estou vivendo. Então, talvez a primeira dica para a gente começar é esse livro, Porque as zebras não têm úlceras. Tá? Vamos lá, meninos. Boa. Mais uma? Uma dica. Eu vou trazer uma dica, a questão do vício da pornografia, que é um assunto que nós também abordamos lá. Também é um tabu para o homem. Dentro dos grupos de WhatsApp, né, rola ali, é comum ver a questão da pornografia. Isso é um vício, tá? E é uma energia desperdiçada. Então, se ele soubesse, né, o quanto mal isso faz para ele, quanto ele alimenta uma maneira equivocada de fazer sexo, tá? Da forma como é apresentado esse olhar, né, do homem à mulher, né, da mulher, vamos dizer assim, não valorizando realmente o sagrado feminino, né? Então, a dica que eu dou é justamente aprendem assim a olhar realmente a questão sexual do homem, porque há uma diferença entre o orgasmo, né, e ejacular. Aprendem a ter orgasmos, que o homem pode ter um orgasmo. Eu sei que as mulheres saem muito na frente nesse assunto, né, porque elas podem ter mais de um e múltiplos. Nós vamos ter um.
Então, valorizem Ó, tá esse vendo? um. Valorizem esse um. Aí já compensou como é que é? A TPM masculina. Tá pensando. Não, é isso mesmo, né? No outro podcast nós falamos um pouquinho disso, até porque esses vídeos, essas coisas, gente, vamos olhar para a realidade. Tudo é muito montagem. E aí você não consegue fazer tudo aquilo, ou o cara não tem né, o instrumento que está lá mostrando, e aí ele vai começar a entrar numa frustração. Né? Então, de fato, que a relação sexual seja algo do casal, né? Que se construa junto, e cada casal vai construir o seu, né? Posso dar mais 2 dicas? Opa! 2 dicas importantes, né? Uma é para o homem quando ele está sozinho, que é ele ter o hábito de fazer exame de consciência diário. Ou seja, pega um caderninho lá e fala, cara, como que foi meu dia? O que eu senti hoje? Será que eu perdi o controle em algum momento? Será que eu fiquei muito estressado? Será que eu briguei? O que aconteceu no meu dia? Isso vai fazendo com que ele possa ir corrigindo hábitos que ele não está conseguindo nos próximos dias. Quando a gente não faz isso, cara, vai entrar no piloto automático. Eu vou lembrar disso durante o dia, isso vai entrar no esquecimento e acabou. E é uma vida de consciência, né, Pedro? Trazer uma vida, assim, de consciência do que plena, eu estou fazendo. né? Como eu posso melhorar, né, cara? Como eu poderia melhorar alguma atitude que eu tive hoje, amanhã, né? Será que eu poderia? Então, o exame de consciência, ele ajuda isso. Esse é o primeiro, quando ele está sozinho. O outro é tenha um ponto de referência para conversar conversas sérias, profundas, né? O homem hoje não tem. Lá no grupo tem um outro ponto que eu rachei o bico. Alguns homens falam assim, cara, eu nunca falei isso para nenhum amigo. Entende? Ou seja, nos amigos eu não tenho Ou seja, Fico será que são amigos? camuflando. Será que são amigos, né? São aqueles que eu posso, eu vou pagar de gatão, mas eu não posso passar a minha vulnerabilidade para os meus amigos. Então, tenha que seja um amigo, que seja um pai, que seja um avô, que seja alguém, ou busque terapia, onde você consiga falar sobre essas questões que são mais desafiadoras, que são difíceis. E é muito importante para o homem ter um outro homem para conversar, entende? Se ele tem o hábito, às vezes, de falar para a esposa, para a mãe, para a tia, tá, mas não tem a mesma visão que o outro homem. Então, é muito importante. Acho que essas 2 dicas, se o homem começar a fazer, ele já vai começar a ter uma grande abertura para entender o que ele está sentindo e resolver uma série de problemas. Exame de consciência, inclusive, para todos, né? Para todos. Exatamente. E esse da mulher, a mulher, nós fazemos muito isso. Nós temos sempre a gente tem aquela amiga, aquela parente, cunhada, tia, que você chega e abre, né? Exato. Aconteceu, você não vê a hora de pegar o telefone e falar. Passa 500 áudios. É ela que os escute e depois o retorno, né? Então, a mulher já chegou muito nesse ponto e eu concordo plenamente. O homem precisa e não pode ser o olhar feminino. Isso uma vez o meu filho falou para mim, um dos meus filhos, e me chamou muita atenção. Eu estava analisando a situação de uma pessoa da família, um homem. Ele, mãe, para com esse olhar feminino sobre a situação. Você não está olhando como homem, você está olhando como mulher. Né? E eu falei, entendi o recado. E de fato, né? Precisa mesmo disso. Mais alguma dica? Olha, acho que já fomos longe, né? Uma dica: como os meninos fazem para participar desse grupo que vocês têm? Acho que essa é a dica de ouro. Quem sair com essa dica daqui, ó, como que faz? Então, nós estamos mudando um pouco o formato, tá? E nós temos encontro a cada 15 dias. Mas a partir do mês de agosto, nós teremos um novo formato. Vai ser encontros de 5 segundas-feiras seguidas. E aí com início, meio e fim. Tá? Vai ser algo mais trabalhado. Tá? Nós estávamos há 1 ano trazendo assim, um encontro mais solto, né? Conversando, só no sentido sem ter temas, vamos dizer assim, com fechamento. Então, a gente observou que para o homem, né, é importante esse início, meio e fim. Tá?
Então, a gente vai começar em agosto, né, Pedro? Acho que é o segundo mês de agosto. Iniciamos, então, um novo formato com 5 segunda-feiras, com 5 temas, né, bem importantes, que foram os temas que mais chamaram a atenção, né, dentro dos encontros. E aí, terminando esse encontro, a gente vai sempre todo mês, né, abrindo novos espaços. Né? Olha que legal. Então, meninos, os homens, o que fica para os homens hoje? Vocês são maravilhosos, a gente precisa de vocês, Sim. homens, né? E que viva os homens. E eu acho que o que fica de recado dessa nossa conversa hoje é assim, ó, o homem cuidar dele mesmo é o melhor que ele pode fazer para ele. Certo. E aí ele vai melhorar o mundo em volta dele. Mas se cuidar hoje, cuidar das suas emoções, buscar uma terapia, um tratamento hormonal, se for o caso, será bom, especialmente a gente espera que ele faça por ele. Isso significa vida mais longa, vida mais saudável, mais proveitosa, relações melhores, né? Permite que ele seja ainda mais encantador do que já é, né? Podemos dizer isso? Bom, eu, como sou cercada de homens maravilhosos, espero que eles assistam. Vai compartilhar E aí, muito. porque Lá em casa assim, a ó, gente assiste juntos. e eu gosto de cobrar. Tem que cobrar. Então, vamos lá? Não menos importante, nós estamos, né, arrasando. Oh, Queremos mais pela HCL, nossa patrocinadora, Opa, Soberano. Dando mais ainda uma lembrança para vocês Uau. e será que é? poderem utilizar, escutando eles. Eu gosto muito de escutar. Essa eles vão ter que mostrar. Vão ter que mostrar. Uau. Vão ter que colocar no seu carro, no celular. Olha só que facilidade. Ah, Eu tava precisando muito. De verdade. olha que bacana. Arrasamos. Olha que bacana. Então, olha só. Sinceramente, foi maravilhoso. Que prazer de conhecer vocês, que papo gostoso. Fico na esperança de que os homens busquem esse grupo que vocês propõem, porque é um grupo de evolução, né, de evolução masculina, e que vai trazer muito benefício para todo mundo. Parceira, mais uma vez, nós estamos ficando boa, então. Muito obrigada pela presença de vocês. E obrigada para o Marco, que está lá no bastidores. Sinceramente, meninos, vocês arrasaram. Obrigado. Muito obrigada. Espero com certeza isso vai chegar em muitos homens, porque, sinceramente, podem sim, né, buscar o autocuidado, buscar o conhecimento, esclarecer e como diz Ney Mato Grosso, ser um homem feminino não fere o meu lado masculino. Palmas para nós.